Oi, oi meninas, sejam bem-vindas para mais um podcast. E aqui é o podcast das amigas e dos amigos, hein? Eu me chamo Jennifer e hoje estamos aqui para mais um Pod Amiga. Isso, e aqui você pode tudo. E também, amigos, vocês podem também aqui nesse podcast, né? A gente vai falar sobre algo muito interessante. Ai, eu esqueço sempre de falar sobre o meu nome querido, né? O meu nome é Vanessa Ferreira Alves. Pra quem não sabe, o significado do meu nome é como uma borboleta. Então eu sou uma... Que beleza! Né? Tipo assim, eu sou uma borboleta, queridos, entendeu? O significado é muito bacana, significa transformação, metamorfose, então tem tudo Liberdade, a ver. né? Isso, muitas coisas, né? Então, eu não sei porque eu estou falando o significado do meu nome, mas enfim, né? Para dar essa introdução antes de nós começarmos com o tema de hoje, que é sobre uma palavra. Oh, meu Deus, como esse mundo, como nós, seres humanos, estamos precisando viver essa palavra. Quer dizer, minha amiga, qual é a palavra? Eu quero, mas antes de eu falar qual que é a palavra, eu também vou falar o significado do meu nome, hein? E o significado do meu nome é espírito branco, onda branca, branca e suave. Super paz e amor. Tá vendo? Aí, ó. Por isso que eu sou suave. Sou paz e amor. Certo, gente. Hoje a gente vai falar sobre sobriedade. Provavelmente você já deve ter visto aí no título, né? Mas estamos aqui dando essa introduçãozinha. Então eu vou começar falando o que o dicionário diz o que é sobriedade. O dicionário, quando você pesquisa no Google, diz que é a qualidade, condição ou estado de quem é sóbrio. Moderação, temperança, equilíbrio. Então, gente, segundo o dicionário, isso é sobriedade e a gente vai trazer um pouco das nossas perspectivas, um pouco das nossas experiências e um pouco daquilo que a gente acredita, né? É verdade. E outra coisa, eu acho que a gente costuma imaginar que a palavra sóbrio, né, geralmente é associada a algum tipo de condição quando as pessoas passam por algum tipo de vício, né, e elas passam por isso, conseguem vencer, então elas estão sóbrias, né? Ou ao mesmo tempo, quando uma pessoa está embriagada, aí no outro dia ela está sóbria, né? Então, geralmente a sobriedade, ela tá muito ligada a isso, assim. Não que exista um exagero antes de você estar sóbrio, mas ser sóbrio é algo, assim, muito fora daquilo que nós, seres humanos, vivemos, assim, em exagero, né? É como a minha amiga falou, é equilíbrio, é moderação, né? Então, assim, a gente costuma achar que uma pessoa sóbria é uma pessoa que passou por algum tipo de situação, assim, de embriaguez, de, sei lá, ter usado, sei lá, algum tipo de entorpecente, alguma droga. Na verdade, não é o que a gente costuma achar, é porque tudo que a gente pesquisa sobre sobriedade sempre dá nessa condição de estar sóbrio de alguma coisa, por exemplo, da bebida alcoólica ou de algum entorpecente. Mas engraçado, porque enquanto eu estava pesquisando, eu caí num conteúdo de sobriedade que falava sobre ser sóbrio em todas as áreas da vida, ser sóbrio emocionalmente, intelectualmente, tipo, de todas as formas. Não chegava só nesse estado, tipo, eu estou sóbrio agora porque eu não bebi, ou então porque eu não usei um entorpecente. E eu achei bem interessante essa sua colocação, porque se você não colocasse, eu ia colocar, porque eu achei, quando você pesquisa sobre sobriedade, é o que mais se aparece. É sempre isso, né? Mas eu quero dizer a vocês que não se limita a esse tipo de situação e condição, né? Embora seja aplicável também, mas eu acho que a sobriedade ela tá muito ligada a você ter consciência, sabe? É você pensar antes de agir e de alguma maneira, algum recurso dentro de você mostrar uma solução para aquilo, mas com menos de você, né? Você não resolve as coisas quando você está
muito irado. É tipo isso, entendeu? Você não resolve as coisas quando você está muito melancólico, muito depressivo, né? A sobriedade é aquela linha ali, bem lá no centro, onde você tem consciência daquilo que você pode se tornar e daquilo que você pode ou não se tornar, né? Então, eu vejo assim que é uma capacidade da gente resolver problemas, é uma consciência mesmo, sabe? Que, assim, pra nós, né, que, tipo, a gente que professa a mesma fé, né, cristã, é você estar conectado com o Espírito Santo de Deus, né? Porque ele aponta aquilo que é ou não certo dentro de nós, né? Ele que, tipo assim, você vai cometer algum tipo de, abre aspas, pecado, você tem um fundamento para dizer que aquilo é errado. E que você não cometendo, você está tendo uma atitude mais reta, né? Então, eu acho que o Espírito Santo chega aí, nesse momento de despertar a nossa consciência a viver o que a palavra diz, né? A não viver apenas pelos seus impulsos, pelos seus sentimentos e emoções exageradas, né? Então, enfim, eu acho que eu falei muita coisa. É verdade. Eu só queria dizer que, enquanto tu falava essas coisas, eu fiquei lembrando de uma coisa que eu ouvi em relação à sobriedade, que, por exemplo, só porque você tomou... No exemplo, né, que eu vi, tipo, só porque você tomou um copo de vinho ou uma taça de vinho, tipo assim, só porque você experimentou algo, aquilo é o pontapé para que você decida, ou vou permanecer sóbrio ou não vou permanecer sóbrio. Então, só porque você provou de alguma coisa, não significa que você perdeu sua sobriedade. Eu tô dando esse exemplo da bebida alcoólica porque é um exemplo mais fácil de captar. Mas isso tanto serve para nossa área emocional, como intelectual e dentre outras áreas da nossa vida. Esse conteúdo que eu tava vendo, consumindo sobre a sobriedade, falava mais sobre a sobriedade emocional. Aí falava, tipo assim, só porque você, sei lá, teve um pezinho na ira, não quer dizer que você... Tipo assim, mergulhou assim, na ira completamente. Exatamente. Tipo, só... Como é que fala? Não quer dizer, tipo assim, que eu estou sentindo ira, não quer dizer que eu estou embriagado pela ira. Isso, Isso significa apenas que eu tô com um pezinho na ira, mas aí o que é que eu vou escolher? Eu vou escolher ser dominado pelo meu sentimento ou controlá-lo? Não só se tratando da ira, mas em todos os outros aspectos da nossa vida. A gente vai se deixar ser dominado, ser sobrecarregado totalmente por essa questão que pode nos tirar a nossa sobriedade, por exemplo, as redes sociais. Eu vou permitir com que eu esteja embriagado pelas redes sociais a ponto de não conseguir viver minha vida, ou eu vou decidir estar sóbria em relação às redes sociais, em relação às coisas que eu estou vendo, aquilo que eu tenho assistido. Porque tem muita gente, e eu já fui essa pessoa totalmente embriagada pelas redes sociais, ao ponto de eu, tipo assim, não conseguir viver minha vida e ficar triste porque eu não tinha aquilo que tal pessoa tinha. Ao ponto de eu parar de seguir todo mundo pra poder conseguir me tornar uma pessoa sóbria na minha vida, nas coisas que eu estou vivendo, sem olhar pra vida do outro. Ou seja, me tornando sóbria comigo mesma, porque eu vi que isso era um ponto que poderia ser uma fraqueza na minha vida. Ou seja, um ponto que poderia estar me embriagando pra uma ingratidão. Porque quando a gente olha muito pra vida do outro, né, a gente começa a se tornar ingrato. Porque a gente... porque a gente faz a comparação, assim como você disse, e a gente fica tipo, ai, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho o melhor telefone? Por que eu não tenho o melhor carro? E quando você olha pra sua vida, tipo assim, você olha pra você e se compara consigo mesmo, você vê o tanto que você cresceu, o tanto que você se amadureceu e se desenvolveu, e isso gera uma gratidão muito grande, né, dentro do nosso coração. Bom, isso acontece na minha vida, né, amiga? Não sei se tu compartilha do mesmo sentimento que eu. Compartilho, eu acho que a atitude que tu tem de ter percebido que aquele excesso de pessoas que você segue no Instagram vai gerar alguma coisa ruim no seu coração, acho que não foi uma
Acho que foi uma tentativa muito saudável até. Foi sobriedade. Exatamente. Sobriedade. Porque você tem consciência de si mesmo, né? Eu acho que a psicologia, o pessoal assim que dissemina muito essa questão da autoajuda, essas coisas, desenvolvimento pessoal, fala que é o autoconhecimento, né? Você sabe até onde você consegue ir. Você sabe os seus limites. Então, tipo assim, é o que nem o que a Jennifer falou. Se você tomou meia taça, meio mesmo, tipo assim, 1/3 da taça de vinho, você não tá embriagado, né? Se você, sei lá, comeu um pedacinho, um cubinho de chocolate, você não está... Como é que fala? Não vou falar isso. Você não tá, tipo assim, não exagerou aquilo ali tudinho, né? E eu sei que eu acho que o chocolate, o açúcar, ele tem um efeito, assim, também muito maléfico também no nosso cérebro e tudo mais, né? Ao ponto da gente não conseguir viver sem, né? Então, tipo assim, pode ser uma comida, pode ser um exagero, algo que você come, pode ser uma expectativa alta, né? Que você tem de alguma coisa, né? Que aquilo te rouba a tua paz, rouba a tua percepção de viver a vida, de continuar vivendo a vida, né? Então, eu acho que a gente mesmo, nós seres humanos, a gente caminha numa jornada pra tentar, né? Uma série de vezes, né? Tentar alcançar o equilíbrio, né? E, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que quando conheci algo e me apaixonei por algo, eu fui muito do extremo, assim, eu mergulhei com todas as minhas forças, o meu ímpeto, tipo assim, queria viver aquilo intensamente, só que aquela minha forma de viver hoje, com um pouquinho mais de anos, assim, escutando as pessoas também, não vivendo só uma coisa isolada, eu percebi, meu Deus, como eu fui extrema, né? Se alguém chegasse e falasse alguma coisa pra mim, eu ia ser muito teimosa, porque eu não ia conseguir aceitar o que o outro ia falar, porque eu tava tão cheia embriagada daquilo, daquele conhecimento, de algo que eu não ia ter sobriedade, né? Eu não ia conseguir discernir, peraí, eu tô tão iludida por aquilo que eu tô vivendo que eu não tô percebendo que a realidade me cobra algo mais do que aquilo que eu tô vivendo exageradamente, né? Então, tipo assim, parece que os nossos olhos se fecham e a gente não consegue ampliar nosso ponto de visão, né? Então, tipo, é uma coisa bem, bem forte, assim, quando a gente vive um sentimento muito forte, né? Eu acho que a gente fica meio cabeça dura até, né? Porque é muito difícil a gente aceitar quando a gente tá cheio de si, né? Então, a sobriedade, ela te dá essa consciência, né? E eu quero dizer também que não é que a gente venha a ser um robô, né? Girar uma chave e, tipo assim, ser seco, frio, né? Embora, às vezes, a gente tenha características das nossas personalidades que às vezes tem pessoas que são mais frias, assim, que logo não se impactam tanto na emoção, né? Querem tomar logo uma decisão mais racional. Tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que não são tão racionais, né? E acabam tomando uma decisão muito lógica, né? Mas a gente não é tipo um robô. Meu Deus, vamos girar uma chave? Então, eu não sinto nada, eu só quero resolver o problema e acabou, né? Não é assim. É que nem o que a Jennifer falou. A gente sente as coisas também, né? E o hábito da gente sentir que é uma emoção pode nos entorpecer, pode nos cegar de poder saber até onde a gente consegue ir com essa emoção. É o ponto-chave para nos dar consciência para seguir um caminho mais reto, mais sóbrio, né? Enfim, né? E eu acho que, partindo para outro ponto, a gente vive no nosso mundo e o nosso mundo é muito dividido, né? Dividido por ideologias, dividido por
por muitas coisas que o próprio homem, na sua natureza pecaminosa, acaba meio que desordenando, né? Mas é muito engraçado que hoje é muito difícil as pessoas terem aquela capacidade, eu quero resolver o problema, entendeu? As pessoas querem que a solução não seja a mais correta, elas querem que aquela situação as favoreça, né? Peraí, eu tenho uma inclinação para esse lado, então a solução tem que ser para esse lado, só que a solução desse lado não vai agradar a grande maioria, entende? Não vai agradar, não vai resolver o que a pessoa tá... Amiga, a população. Dá um exemplo. Pra ficar mais fácil o entendimento. Assim, quando a gente crê em alguma coisa, às vezes a gente é muito teimoso, entendeu? E se a gente é muito teimoso e a gente confia a nossa vida a isso que a gente crê, né? Eu nem digo isso em relação ao cristianismo, gente. Às vezes a gente é meio assim também, de cair no extremo e tudo mais. Mas eu digo que, mesmo a gente professando uma fé, a gente precisa entender que existe uma solução para as coisas, né? Por exemplo, eu quero resolver a situação da fome no mundo, né? Só que aí tem 3 soluções. A solução do lado direito é uma solução X, que vai proporcionar alguma coisa boa também. A solução do lado esquerdo é uma solução Y, que vai também proporcionar uma coisa boa. Mas a solução do meio é a solução que vai proporcionar coisas boas para ambos os lados. Só que como eu estou tão inclinada para a direita e para a esquerda, e eu não vou conseguir ver que a solução do meio vai unir todo mundo. Porque eu quero que a solução que seja... que a minha solução aqui desse lado direito seja a solução, independente de qualquer situação. Ou seja, tu tá tão embriagado naquilo que você tá olhando, na tua perspectiva, que tu não consegue ter uma perspectiva pra ajudar um todo, mas tu tá embriagado pra aquilo que pode te beneficiar. Não que tu vai ser não beneficiado se for a solução do meio, que vai ajudar todo mundo, mas tu não consegue enxergar, é isso então? Isso, é como se você não conseguisse enxergar que existe uma solução maior do que aquilo que você acredita completamente, né? Então, é nesse ponto, assim, que eu acho que a gente perece muito. A gente quer confiar a nossa vida a alguma coisa, só que isso, muitas das vezes, pode não ser a solução que o mundo precisa, digamos assim, né? Então, se a gente está muito cego, muito mergulhado nesse pensamento, a gente não vai conseguir perceber que existem outros problemas e que você não vai conseguir resolver esse problema, que você vai precisar de outras pessoas, que você vai precisar abrir mão do seu orgulho. Amiga, né? Eu queria tocar num assunto, tu falou sobre precisar das pessoas. Quando a gente tá embriagado de si mesmo, a gente não consegue olhar pro outro, né? E quando a gente não consegue olhar pro outro, geralmente a gente não consegue ter uma relação com o outro. E se a gente não consegue ter uma relação com o outro, como é que a gente vai se moldar e se afiar? Porque a gente só se afia, a gente só se molda, a gente só vira pessoas melhores tendo relações com outras pessoas e se desenvolvendo, ou seja, saindo da embriaguez de nós mesmos. Tipo assim, olhando de fato pra dor do outro, olhando pro que o outro precisa. Inclusive, ontem eu tava até conversando com um amigo meu sobre esse assunto, que às vezes a gente vive numa geração, e nós estamos imersas nela, que nós somos muito egoístas, a gente não busca ajudar o outro, olhar pelo outro. E quando a gente se vê nessa realidade, a gente acaba sendo tão embriagado. Na verdade, a gente não estava falando sobre embriaguez ontem no meu papo com meu amigo, mas eu lembrei desse assunto. A gente fica tão embriagado que a gente só sabe olhar pra nós mesmos. Então, quando você olha demais pra você, a tua visão ela pode ficar turva. Ou seja,
tipo, problemas que são pequenos talvez pareçam ser grandes demais, porque você tá só ali acostumado na tua bolha, né? Naquilo que você procura, que é a você mesmo, que você não consegue enxergar o outro, ou ter uma sobriedade para viver uma vida melhor sendo, por exemplo, tendo um amigo, porque um amigo, ele faz isso, ele te ajuda a enxergar aquilo que você é de bom e aquilo que você é de ruim, não que ele vai chegar e falar pra você, você tá fazendo isso de errado. Pode acontecer, mas geralmente com as atitudes do outro a gente começa a analisar a si próprio, quando a gente tem essa perspectiva de olhar pro outro. Então eu acredito assim que o fato da gente estar em comunidade nos ajuda e nos incentiva a ser pessoas melhores, porque, como diz lá em Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o homem, sei lá, o homem afia, sei lá. O amigo afia o amigo. O amigo afia o amigo. Enfim, é positivo a gente estar em comunidade. E eu não falo isso sendo uma pessoa que consegue fazer isso tão bem, isso é uma fraqueza minha, porque eu tenho a tendência a ser muito egoísta. Eu sou uma pessoa muito egoísta e eu tenho percebido a necessidade que eu tenho de estar junto com as pessoas para de fato ser afiada. Então, eu falo isso como uma coisa assim que tem sido tocada muito no meu coração, nas minhas conversas, em tudo aquilo que eu ouço, porque eu sempre chego nesse ponto de estar em comunidade, de estar em comunhão com as pessoas, de viver uma vida não só pra mim, viver uma vida que tenha sentido, né? Porque quando a gente vive só pra gente e, sei lá, a gente alcança tudo aquilo que a gente conseguiu, ou até mesmo não alcança nada, eu acredito que a nossa vida ela fica sem sentido. Não que eu tenha alcançado, né? Mas é um pensamento. Enfim, amiga, tu quer falar alguma coisa? Eu acho que é uma qualidade, né? O que é uma qualidade? A sobriedade? A pessoa fala que temperança, né? Mas o que é a moderação? A temperança, ela tem a ver com a sobriedade, eu sei, mas moderação. O que é? Porque temperança lembra tempero, né? Dá essa associação, né? Enfim, assim, eu acho que é uma qualidade, na verdade. E eu acho que a gente, por exemplo... aqui, ó, o que é temperança? Qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido. Sobriedade no consumo de alimentos ou bebidas. Ou seja, a temperança, ela anda de forma aliada com a sobriedade. Tanto e com a mansidão, né? Tanto que tá aqui no dicionário. Uma certa mansidão também, uma questão de você ter um controle, né? Um controle não sobre você mesmo, acho que sim, né? De tipo, você não agir como um animal. É tipo isso. Eu acho que te faz pensar um pouco mais, sabe? Né? Porque a gente vive os impulsos, né, da vida e tudo mais. A gente tem uma coisa impulsiva dentro de nós, né? Às vezes a gente, por alguma coisa, às vezes a gente deixa escapulir, assim, uma falta de... um mau humor, né? Alguma coisa assim, né? A gente quer falar. Às vezes a gente se ira, assim. A gente não tá matando uma pessoa, mas, tipo assim, a gente se ira de sentir, o nosso corpo sentir aquele estresse, né? Enfim. Mas eu tenho, tipo, uns 3 livrinhos, porque eu acho muito interessante estudar filosofia, né? E aqui é um livro, Manual do Epiteto, A Arte de Viver Melhor. Aí tem um capítulo que ele fala vários comentários, assim, tipo, o que ele percebe da vida, ele faz pequenos trechos, textos pequenos falando sobre algo. Simplesmente falando sobre uma coisa que a gente vive tipo no nosso dia a dia. Tipo uma palavra, um assunto. Um assunto, uma situação. Só que, tipo assim, é o Epiteto, gente. Ele é um cara da filosofia, muito culto. Então, tipo assim, eu vou tentar explicar o que ele diz, né? Mas, enfim, eu acho que eu vou precisar da ajuda da minha amiga também. Mas, pelo que eu entendi, é uma coisa boa. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Aqui. Podemos nos instruir sobre qual é a vontade da natureza, com base numa consideração daquilo em que não nos diferenciamos mutuamente. Por exemplo,
quando o pequeno escravo de uma outra pessoa quebra uma taça, estás pronto a dizer automaticamente: esse tipo de coisa acontece. Fica ciente, portanto, que quando for a tua taça quebrada, deves tomar a mesma atitude que tomaste quando foi a taça alheia quebrada. Tipo assim, gente, imagina aquele copinho ali bem bonitinho o que teu você copo favorito de porcelana, e sei lá, isso, Oxford, sei lá, as melhores porcelanas do universo. Sim. Imagina a caneca da Cacau Show. A caneca Show. Que você ganhou do namorado ou da namorada. Tipo assim, é muito especial, muito importante. Tipo, só que imagina esse item, só que do outro, né? Uhum. Tá, você foi pra casa daquela pessoa e o teu amigo, ele mesmo deixou sem querer o copo dele cair e quebrar. Como é que seria a sua reação? Você ia ficar, não é o meu? Por que eu devo me importar sem tirar algo sobre isso? Acontece, gente. Acontece, né? Que nem aqui no livro que ele diz. Esse tipo de coisa acontece, né? É natural. É natural. A gente compra outro. Agora, se for aquele teu copinho lá, sabe? Aquele copinho que tu coloca num pedestal, num altar. Aquele que tu só toma em dias importantíssimos. Se for uma outra pessoa quebrando? Imagina, assim, tipo, na hora você fica... Dependendo da pessoa, né? Porque às vezes a gente tem intimidade, né? Com alguém da família, a gente briga mesmo. Mas imagina esse teu copo querido sendo quebrado. Será que você teria a mesma sensação do copo do seu amigo que foi quebrado? Olha, eu vou responder por mim, com certeza não, porque eu sou apegada nas minhas coisas. E se alguém quebrasse o meu copo, assim, não que eu tenha um copo específico, mas, tipo, tem peças que eu até quero usar, mas eu fico, ai meu Deus, vou usar isso no dia a dia. Tenho que guardar essa peça para um momento especial. Nossa, é difícil, né? É difícil, né? E é uma questão, assim, que deixa a gente reflexivo. Porque ver que, assim, isso me mostra o tanto que eu me importo com coisas que, na verdade, não tem importância. Tipo, nesse exemplo, é uma peça que a gente pode comprar outra. E é tipo assim, é uma situação... a gente fez um exemplo aqui de um acidente, entendeu? É um acidente. Não foi tipo uma coisa intencional, né? E mesmo se fosse uma coisa intencional, sei lá, o teu filho quebrou o copo porque tava com raiva, pum, quebrou assim. Não foi um acidente, foi porque ele quis quebrar, né? E aí, como é que seria a tua reação? Você ia corrigir seu filho e tudo mais, né? Levar pro cantinho da disciplina, não sei. Mas será que você ia ficar tão movido de ira, sabe? Você ia querer se vingar, você ia ter um sentimento ruim? A maioria das vezes a gente tem esse sentimento ruim. Então aqui nesse trecho o Epiteto fala, transfere também essa mesma regra de tipo assim, esse tipo de coisa acontece para as ocorrências mais importantes, né? O filho ou a esposa de outro que morreu. Não haverá quem deixe de dizer que isso faz parte da condição humana. Tipo assim, foi uma pessoa, teu vizinho, né? Algum ente querido morreu. Será que você ia tratar com algum tipo de empatia? Ao ponto de, tipo assim, lá sentir as dores e tudo mais? Ou você ia dizer apenas isso que o Epiteto falou? Isso faz parte da condição humana, né? Já que não é comigo, né? Isso faz parte da condição humana. Então, assim, no Epiteto ele fala, quando, porém, se for o nosso filho ou a nossa própria esposa que morre, o lamento é imediato. Ai de mim, quão desgraçado eu sou, né? Devemos, todavia, nos lembrar qual é o sentimento que experimentamos ao ouvir que o mesmo atingiu a outros, né? E é engraçado que quando a gente tá nesse ai de mim, não sei o que desgraçado que eu sou, a gente quer que as pessoas sintam o mesmo que a gente. A gente quer que as pessoas sintam a dor que a gente tá sentindo. E a gente quer que elas tenham essa empatia, mas quando acontece com o outro, a gente não consegue ter essa empatia de chorar com os que choram ou sorrir com os que riem. Exatamente. Então, considerando até que a gente tem personalidades diferentes, será que todo mundo... será que toda personalidade
é parecida com a outra? Não. Então, tipo, exercitar essa compaixão, essa empatia é a nossa tarefa, entendeu? Mesmo que não exista um sentimento, às vezes, tão genuíno dentro de nós, o fato da gente se importar porque a gente entende, porque a gente sabe que aquela situação é uma situação difícil, já é um pé direito, sabe? Já é um caminho indo pra frente, né? Muitas das vezes eu já passei por situações assim, de que eu não sentia a mesma dor do outro, mas me veio assim um estalo. Cara, eu tenho que me importar, eu tenho que ter um compromisso. Poxa, né? Imagina assim, se você for uma pessoa que só se importa consigo mesmo. No dia do teu velório você não vai ter ninguém, né? Quando tipo assim, você se importa com o outro, mesmo você não sentindo de forma genuína o que o outro tá sentindo, mas você se importa porque aquela pessoa é querida, porque aquela pessoa também é digna, né, da nossa afeição, a gente vai até lá dar as nossas condolências, a gente vai até lá chorar com os que choram, mesmo que aquele choro não seja a mesma emoção da pessoa que perdeu, né? Então, tipo assim, é um exercício, né? E Epiteto, ele fala isso, pois, deixa eu até repetir a frase aqui, devemos, todavia, nos lembrar qual é o sentimento que experimentamos ao ouvir que o mesmo atingiu a outros, né? Devemos experimentar, devemos exercitar essa compaixão com o outro, né? Então, é um ponto, assim, que a gente considera quando a gente também é sóbrio. A gente se põe no lugar do outro, porque a nossa solução não é individual, né? E às vezes a gente nem vai conseguir resolver a situação, mas às vezes a maneira que a gente pensa e a gente vê, sei lá, que aquela pessoa tá precisando de uma coisa simples, entendeu? De você só ir lá e ouvir ela, entende? Ou então, só uma ligação. Só uma ligação, só um, tipo assim, oi, tudo bem? Né? Ou tipo, só um olhar, um sorriso, né? Essa humildade que nos faz caminhar por esse caminho de sobriedade, né? Nos dá consciência de que nem tudo é sobre a gente. É verdade, amiga. E que assunto importante, né? Porque a gente tá tão embriagada de nós mesmos que a gente não presta atenção, né? Que nem tudo é sobre a gente. Mas enfim, né, amiga? Eu não tenho mais nada pra falar desse assunto. E você tem? Tem? Eu tenho só um pedido. Senhor Deus, nos auxilie a caminhar nesse caminho de sobriedade, né? Porque a gente fala que essas meninas, elas falam tão bem, não sei o que e tudo mais. Só que a gente tem as nossas fraquezas, a gente passa por situações onde os gatilhos são acionados e a gente quer explodir, a gente quer descontar no outro, né? E enfim, né? Mas a gente tenta se humilhar, assim, diante de Deus, né? E até mesmo das pessoas, porque aqui mostrando as nossas fraquezas, falando das nossas dificuldades. É verdade, né? E é uma virtude, é como tu disse aí, é uma virtude. A sobriedade é uma virtude. Eita, espero que a gente tenha, Nos ajuda aí, porque tudo que age de bom é do Senhor, né? Né, amigo? Ele que nos dá. É verdade. Então, galera, foi esse mais um Pod Amiga, viu? O podcast das amigas e dos amigos. E se você tiver alguma coisa pra falar pra gente, você pode estar entrando em contato pelo nosso YouTube, viu? Pode comentar, falar o que você quiser sobre esse assunto, aquilo que você entendeu. E no Spotify, galera, eu acredito que o nosso e-mail tá abaixo. Se não tiver, um dia a gente consegue se falar, tá bom? Acho que tem que ter um quadro pra isso, né? Um quadro filosofando. Pode ser, filosofando, né? Olha aí, já falando sobre palavras assim, né? Sobre pensamentos, né? Olha, eu cheguei aqui falando sobre Epiteto, ele é um carinha da filosofia, chique, né? né? E é isso, gente. Aqui você pode tudo, inclusive você pode ser sóbrio. Exatamente. Que nós sejamos sóbrias. Que nós sejamos sóbrias. E é isso, viu?
Curtam aí, sigam, compartilhem com seus amigos, nos ajude nesse engajamento aí. Beijos e tchau!